Análise técnica básica, ok? Esse vai ser o nosso conteúdo hoje. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu vou pedir para todos lerem aqui o aviso de risco, tá? Então, esse é um mercado que envolve certo risco. Então, por favor, leiam o aviso de risco. Tudo que for comentado nesse webinar, vocês devem levar apenas como conhecimento, ok? Então, aqui não é dado nenhum tipo de conselho. Bom, vamos lá, pessoal. Qual que vai ser a nossa agenda hoje? Do que a gente vai tratar aqui nesse webinar hoje? O que é análise técnica? Por que se chama análise técnica, tá? Então, a gente vai entender como que funciona, por que os traders preferem fazer análise técnica, quais são os prós e os cons da análise técnica. Então, vamos entrar em mais detalhes nesse sentido, tá? Vamos ver 4 tipos de gráfico, tá? Que são os que estão disponíveis atualmente na plataforma. No primeiro webinar, a gente comentou sobre os gráficos. Hoje a gente vai dar uma revisada, tá? Para quem eventualmente perdeu o primeiro episódio, enfim, vamos dar uma pincelada aí nos tipos de gráficos. Vamos ver os 4 tipos de indicadores atualmente, tá? Vamos lá. Vamos ver como aplicar os indicadores, tá? Combinações que a gente pode fazer com os indicadores. Você pode usar 2 de uma vez, 3 de uma vez, 4. Então, a gente vai ver quais são as combinações que mais funcionam nesse sentido, tá? E no final teremos questions e answers, tá? Perguntas e respostas que vocês já podem estar fazendo aqui no chat, que eu tô lendo, tá, gente? Eu tô acompanhando vocês, estou fazendo a apresentação e tô vendo aqui as perguntas de vocês, enfim, vou tentar responder tudo que for relevante à análise técnica, perfeito? Tá. Bom, primeiro, pessoal, quando a gente fala em mercado, o que vocês acham que faz um preço se movimentar? Tá? Por que um preço ele se movimenta? Por que o dólar está subindo e descendo a todo momento? Tá? Então, qual é a primeira impressão que vocês têm nesse sentido? Ok? Bom, o que pode... Questões, o que pode movimentar esse mercado? Primeiro, sentimento, tá? Então, deixa eu pôr para vocês um exemplo muito claro, muito clássico também, de por que o sentimento ele movimenta o mercado. Vamos, por exemplo, falar de um produto da Apple, ok? Vamos pensar que a Apple vai lançar um iPhone top de linha, esse iPhone é super revolucionário, enfim, vai ter várias novas features, enfim, vai ter várias novas aplicativos, enfim, vai lançar um produto revolucionário. Ela ainda não lançou, mas ela vai lançar. O que ela vai? Ela vai lá no mercado, ela faz o marketing dela, e só da Apple tá fazendo esse marketing, as pessoas, os investidores, eles já vão perceber. Bom, o público da Apple já está empolgado, ou seja, o público da Apple vai comprar esse produto. Então, isso dá uma certa euforia para o investidor ir lá fazer o quê? Correr comprar a ação da Apple, correr comprar essa ação, porque, eventualmente, esse valor... se esse produto realmente for revolucionário, esse valor poderá subir, tá? Então, esse é um exemplo, tá, gente? Mas também tem outras questões, por exemplo, histórias, rumores, tá? Semana passada saiu um rumor aí de que os Estados Unidos iriam aumentar a taxa de juros, tá? O dólar americano subiu, tá? Isso foi um rumor, isso não foi nem nada que tenha sido confirmado. Então, por isso que vocês têm esse sentimento, ele acaba movendo o mercado. Parte técnica. O que move o mercado da parte técnica? Suporte e resistência, padrões, desenhos que vocês vão ver no gráfico, tá? Isso eu vou entrar mais a fundo com vocês, mas só para vocês entenderem que quando um trader, ele está analisando o mercado, ele está olhando para o gráfico, tá? Ele não sabe de mais nada, tá analisando lá o gráfico. E, de repente, vê uma vela enorme, uma vela gigante, do nada, ele vai usar essa vela para fazer uma análise também. Então, também dessa forma que o mercado ele vai se movimentar, ok? Então, temos duas questões que movem o preço, determinado preço
de uma ação ou de uma moeda, de um par. E temos a parte de análise fundamental. Tá? Essa é uma análise que requer um pouco mais é um pouco mais demorada para você fazer. Por quê? Se a gente for falar de uma análise de uma ação, tá? O que a gente vai ter que avaliar naquela empresa? Tá? Nós vamos ter que ver como que foi o resultado nos últimos 3 meses, comparado ao ano anterior. Nós vamos ter que ver se aquela empresa está dando lucro, está dando prejuízo. Toda empresa que ela é listada na Bolsa de Valores, ela tem que, a cada 3 meses, fornecer esses dados, tá? Para os investidores justamente entender como que está a saúde dessa empresa, se essa empresa está dando lucro, afinal. Então, essa parte de análise fundamental também mexe bastante no mercado, tá, gente? Macros, o que seriam as macros? Notícias, tá? Que, por exemplo, vai sair lá no calendário econômico, taxa de desemprego nos Estados Unidos, quantos novos empregos foram gerados. Esse é um tipo considerado de macro notícia, tá? Que afeta o mercado em geral. E, por exemplo, também temos política monetária. Então, tudo que, quando tem conferência de imprensa, por exemplo, do Banco Central Europeu, tudo que for falado lá vai ser levado em consideração, tá? Os analistas, enfim, que se dedicam somente a esse mercado, vão assistir, por exemplo, somente lá a conferência de imprensa para tentar pegar pequenas informações que possam ser relevantes para utilizar para suas análises, tá? Então, vamos lá. Temos aí já 3 questões que podem mover o preço de um determinado ativo. Sentimento, análise técnica e análise fundamental, ok? Hoje a gente vai falar exclusivamente de parte técnica, que é o que você vê lá no gráfico. Vela, desenho, tendência de alta, tendência de baixa. Então, a gente vai falar disso. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Análise técnica. Tá? Só pelo desenho aqui, gente, a gente já vê, por exemplo, um desenho que, para muitos, é simplesmente um desenho. Quem é trader já vai, olha só essa tendência de alta, já vai identificar aqui no desenho uma possível tendência, tá? Então, quem é trader já vê desenho em tudo, tá? Então, é uma questão bem interessante, não é fácil, tá? Mas é uma análise mais rápida, tá? Que a gente pode fazer. Então, obviamente que nós estamos trabalhando com base em suposição, tá? Os analistas, eles analisam uma grande quantidade de dados, tá? Para ver o que aconteceu no passado, naquele determinado período, que eventualmente pode se repetir, ok? Então, isso pode provavelmente voltar a acontecer, tá? Nada é 100%, gente. Mercado é imprevisível. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, tem que ter em consideração isso quando estiver negociando. Por mais que, às vezes, você faça uma análise 100%, uma análise perfeita, eventualmente pode ser que não seja aquilo, tá? Pode dar errado. A gente nunca sabe. O mercado é imprevisível. Mas o que a gente pode utilizar na plataforma, por exemplo, a nosso favor, para conseguir fazer uma análise mais, digamos, ter pelo menos um conhecimento, visualizar isso de forma mais clara no gráfico, tá? Nós podemos utilizar os indicadores, tá? Nós podemos utilizar os diferentes tipos de gráficos, podemos utilizar suporte e resistência e podemos ver tendência nos preços, tá? Então, novamente, pessoal, o preço ele vai mudar, tá? De acordo com as tendências de mercado. Então, é muito provável que um padrão de comportamento de preço de velas, ele se repita do que eventualmente sair uma vela lá do nada, formar um padrão muito estranho no gráfico. Isso, os analistas, eles acreditam nessa repetição de preços, ok? Claro que tem alguns ativos que eles são relativamente novos no mercado, tá? Então, se a gente for analisar, pessoal, uma ação lá de
ou um par, tá? Euro-USD, se a gente for analisar Euro-USD. Isso já está na Bolsa de Valores há anos, há décadas. Então, a gente já tem muito dado para analisar esses padrões de repetição, ok? Mas e se a gente for analisar um Bitcoin, tá? Um Bitcoin da vida? Bitcoin é uma criptomoeda que tem 10, 15 anos que está no mercado. A gente não tem tanto dado assim para voltar lá no passado para fazer essa análise, tá? Então, você pode usar análise técnica, sim, em Bitcoin, mas você não tem tanta informação como você tem num par lá de Euro-USD, por exemplo, que já está há décadas ali no mercado, já feito análise há décadas desse par, tá bom? Então, tem que levar isso em consideração, gente. Vamos lá. Análise técnica. Quais que são os prós e os contras? Você pode usar, abriu a plataforma, bateu o olho no gráfico, você já vai saber o que está acontecendo, se o preço está indo para cima ou se o preço está indo para baixo. Você não precisa ir lá buscar informação da política econômica, da taxa de juros, da taxa de desemprego. Não. Abriu o gráfico, consegue estar fazendo análise, tá? Por que é um pró? Você bateu o olho ali no gráfico, você já sabe o que está acontecendo, tá? Se tem uma notícia interessante, enfim, tudo você consegue visualizar no gráfico, tá? Então, você pode fazer uma análise rápida, tá? Você não precisa de tanto dado como, por exemplo, numa análise fundamental. Então, que nem eu falei, gente, abriu, entrou na plataforma, olhou, pode mudar lá o período de tempo, pode ver um mês atrás, um ano atrás, enfim, você consegue tem muito dado aqui à sua disposição só olhando para o gráfico, tá bom? E você pode utilizar em todos os ativos, tá? Pode usar em Forex, em cripto, em ações, em commodities, em qualquer produto você consegue fazer uma análise técnica, tá? Não precisa usar tudo de uma vez também, gente. Não é porque você viu lá no YouTube que tem o Trader X que está usando 5 indicadores, não sei mais quantas widgets, enfim, não é que você também precisa usar. Não, você pode usar o que você se sente confortável em utilizar, gente. Então, viu que determinado indicador funciona para você, usa aquele indicador que funciona para você, tá? Isso aqui não tem regra, tá? Você usa o que é melhor para você, para o seu conhecimento, que te ajuda. Há várias ferramentas também, vários indicadores que a gente vai ver aqui. Gente, eles foram criados já há 50, 60 anos, 70 anos. Então, são indicadores, são os indicadores em si, são fórmulas matemáticas, ok? Então, eles foram criados já há muitos anos, enfim, e tem essa confiança relacionada a eles, tá? Então, a gente vai ver alguns que foram criados lá na década de 70, na década de 80, e são utilizados aí por traders profissionais e quem está começando agora também. Então, é só você aprender o funcionamento dele que você vai conseguir estar entendendo, tá? A maioria, tá? A grande maioria das pessoas utiliza análise técnica. A maioria dos traders utiliza análise técnica. Tá? Até porque a gente vive numa sociedade onde o tempo é dinheiro, tá? Então, a análise técnica às vezes te fornece esses dados, essas informações de forma mais rápida. E vamos ver aqui alguns contras, tá? Por que às vezes a análise técnica, ela pode ser um contra para você? Então, basicamente, você vai olhar para o gráfico, você já vai bater o olho e você vai fazer uma análise. Só que, eventualmente, a análise que você está fazendo, quem sabe não é aquilo mesmo, tá? Quem passa 10 horas na frente do gráfico, eventualmente vai passar 7 horas vendo o padrão. E a gente não sabe. Às vezes a pessoa fica muito tempo na frente do gráfico e acaba não distinguindo exatamente quando aparece um padrão, tá? Então, isso depende muito do julgamento da pessoa, tá?
Então, tem que levar isso em consideração, tá? Muitas vezes também, você vai estar vendo lá no gráfico, ó, bom, tá me mostrando um sinal de compra muito bom. Você vai lá, faz uma compra, o mercado cai. Acontece, gente, acontece, porque o mercado, ele é imprevisível, tá? Ninguém, se todo mundo aqui soubesse, se todo mundo tivesse uma bola de cristal, estava todo mundo milionário. Mas, infelizmente, o mercado é imprevisível. Então, a gente pode usar ferramentas para nos ajudar, mas tudo tem risco, eventualmente, de falha, tá? Então, existe um desses contras, né, que é essa impossibilidade de não estar fazendo aquele determinado movimento que nós esperávamos, tá? Se você, por exemplo, faz uma análise, você está sempre focado naquela determinada análise, gente, como eu falei, você vai ver padrão em tudo, tá? Então, cuida com isso, eventualmente busca uma confirmação de determinado padrão, porque às vezes você está 10 horas ali na frente, já está cansado, está vendo padrão em tudo, vai querer entrar comprado ou vai querer entrar vendido em tudo. Então, dá uma descansada, dá essa acalmada, enfim, para que você eventualmente volte com a cabeça refrescada e consiga ver o gráfico na realidade nua e crua, tá? Sem os seus achismos. Então, isso é muito importante, pessoal. Outra questão que é muito importante, tá? São situações geopolíticas inesperadas, tá? Por exemplo, gente, só um exemplo, tá? Você tá lá negociando o euro JPY, dá um terremoto no Japão, e aí? Tá? Ninguém estava esperando isso. O que vai acontecer? O que eventualmente pode acontecer com o JPY? Eventualmente, esse JPY pode cair. Tá? O Japão pode estar com uma economia excelente, tá? A gente está vendo ali no gráfico uma tendência ótima. Deu lá um terremoto, imagina, isso impacta a economia, tá bom? Então, a gente tem situações que podem ocorrer no dia a dia, né? Gente, se nós considerarmos até a pandemia, gente, quem é que estava esperando isso? Isso pegou todo mundo no mercado ali. Se vocês verem o período de 2020, 2021, gente, ninguém estava esperando. Isso foi algo totalmente inesperado, enfim, e impactou na economia mundial, tá? Então, são coisas que a gente eventualmente não consegue prever, tá certo? Bom, vamos agora falar um pouquinho aqui dos indicadores, tá? Dos tipos de indicadores, quais as categorias, tá? E para que cada um deles vai servir, para que cada uma dessas categorias vai servir. Os tipos de indicadores, tá? Vamos falar de 4 categorias hoje, tá? Que são os indicadores de tendência, certo? Que basicamente vão te mostrar se existe uma possível tendência de alta, de baixa, ou seja, de direção, ok? Vamos falar dos indicadores de momento, tá? Ou momentum, que basicamente nos mostra quando o mercado está com mais força, menos força. Vamos ver alguns indicadores de volume, tá? Então, vamos ver lá, quantidade de pessoas comprando e vendendo, tá? Como que isso influencia. E indicadores de volatilidade, tá, pessoal? E basicamente vai nos mostrar a intensidade, enfim, de variação de compra, venda, enfim, de determinado ativo, tá? Então, por exemplo, tem alta volatilidade quando tem lá uma vela grandona, uma vela gigantesca, alta volatilidade. Então, isso é um exemplo, tá? Eu gosto muito de falar essa informação, tá? Eu acho uma informação útil, importante, que os indicadores, pessoal, eles são muito bons, tá? Eles são fórmulas matemáticas, mas eles têm uma média de assertividade de 60%, tá? Mesmo que você utilize lá 10 indicadores, isso não vai aumentar a sua média de assertividade. Todos os indicadores, eles têm uma média de assertividade de 60%. Entre nada e 60% é uma média considerável, tá? Então, digamos que é uma porcentagem relativamente boa. Mas a gente não pode também só contar com isso. Mas eu acho essa informação super útil.
que vocês tenham conhecimento, tá? Que os indicadores têm 60% de assertividade. Então, vamos lá falar um pouquinho dos indicadores de tendência, pessoal. Eles vão nos mostrar em que direção o mercado está se movimentando e se está tendo uma tendência de alta, onde a gente vai ver basicamente o gráfico fazendo isso, né? Ou vai ter uma tendência de baixa, por exemplo, que a gente aí vai ver o gráfico descendo, tá? Mas isso eu vou mostrar para vocês no gráfico depois que a gente for falar sobre os indicadores, tá? E claro, eles tentam te mostrar uma tendência, eles não confirmam a direção de determinada tendência, eles vão te mostrar o que está acontecendo, mas eles não estão te confirmando aqui. Olha, um deles que é bastante utilizado e fácil de utilizar é o SAR parabólico, tá? As médias móveis também são indicadores de tendência. Esse SAR parabólico é basicamente parada e reversão, tá? Stop and reversal. Então, é um indicador bem facinho de utilizar e é interessante, enfim, colocar ele no gráfico também fácil a leitura. Vamos falar dos indicadores de momentum, tá? Que vai mostrar a força de uma tendência, tá? Quando aquela tendência está ganhando força, quando aquela tendência está perdendo a força. Para vocês entenderem um pouquinho melhor também como analisar se está numa tendência, enfim, forte, se é o momento de você comprar ou se é melhor você esperar. Ok? Um bem popular é RSI, também super fácil de ler, fazer a leitura dele. E vamos falar do MACD. Aqui, o MACD é um indicador também fácil, mas tem alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos falar dos indicadores de volume, tá? Para entender se tem mais pessoas comprando ou vendendo determinado ativo. Perfeito. E os indicadores de volatilidade, tá? Que vai determinar a variação, enfim, entre compradores e vendedores. Pessoal, para que você tenha lucro no mercado de Forex, enfim, mercado de ações, o preço tem que mudar, senão você não vai ter lucro, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai estar vendo, enfim, nesse sentido. Aqui, gente, aqui a gente estava falando da baixa volatilidade, enfim, alta volatilidade, geralmente grandes velas, tá? A gente pode ver alta volatilidade nesse sentido. E para falar de volatilidade, a gente vai utilizar bandas de Bollinger, ok? Que também vou mostrar para vocês como que você pode utilizar bandas de Bollinger como um possível suporte e resistência, tá? Então, é interessante essa análise, tá? Vamos aqui, pessoal, para a plataforma, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como mudar, onde vocês acham os indicadores, os widgets. Então, só me dá um segundinho para eu compartilhar aqui minha tela da plataforma. Vocês querem, por exemplo, aplicar um indicador, tá? Basta vir aqui, ó, indicadores. E aqui vocês podem ver todos, tá, gente? Esses que eu tô falando são os mais populares, ok? Então, vocês têm infinitas opções aqui, tá? Não infinitas, mas várias opções. Por exemplo, ó, indicadores de tendência, a quantidade de indicador de tendência que tem aqui, tá? Aí a gente tem indicadores de volatilidade, olha o tanto. A gente vai falar dos mais populares aqui, tá? Então, fiquem de olho, enfim, que se vocês entrarem em cada um deles aqui, tem uma série de indicadores que, obviamente, tem que estudar um pouquinho como que eles funcionam, enfim, mas vamos falar dos mais populares, tá? Que a gente falou, ó, o MACD tá aqui, tá? A gente tem o RSI aqui, o Parabolic SAR, então, tem as bandas de Bollinger, ok? E aqui, além disso, desses indicadores, se vocês virem aqui em widgets, ok? Vocês podem ativar aqui o volume, tá? Eu gosto muito de ter sempre o volume ativado. Daí eu ver a quantidade de pessoas comprando ou, eventualmente, vendendo determinado ativo.
Então, tem essa possibilidade aqui nos widgets, ok? Você pode ver também o humor dos traders, se a maioria está com humor de compra ou humor de venda. Então, aqui vocês vão aplicar os seus indicadores, tá? Clico aqui, tem todos que vocês podem... Os que a gente vai falar hoje, todos eles estão aqui na Popular. Ó, Márcio, tô de olho sim no Bitcoin. Eu tô sempre de olho no Bitcoin, gente. Bitcoin é um dos ativos que eu mais gosto de acompanhar, tá? E tá aqui, já tem traçado aqui meu suporte e resistência. Alguns analistas de mercado estão acreditando que esse webinar, enfim, esse Bitcoin vai cair um pouco mais, tá? Mas nunca sabemos, tá? Eu sempre faço análise aqui de um dia para eu ver todo dia como que ele tá, enfim, como que se movimentou, mas tô sempre aqui de olho no Bitcoin mesmo, tá? Vamos voltar aqui, pessoal. Bom, por enquanto só queria mostrar para vocês mesmo como aplica, tá? Não tem segredo nenhum, vai ali, aplica. Se quer modificar alguma configuração, vem aqui em editar, consegue fazer edições, mudar a cor de indicador, mudar período, enfim, mas isso a gente já vai fazer mais a fundo, tá? Já vou mostrar para vocês mais a fundo. De volta aqui, deixa eu compartilhar de novo minha apresentação com vocês. Vamos programar um webinar para falar só de cripto, gente. Tem muita informação interessante aí para a gente estar tratando de criptos. Deem as suas ideias ali no chat, pessoal. Webinars que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de discutir um pouquinho mais, para a gente colocar em prática, tá? Que é a opinião de vocês que conta para a gente estar produzindo conteúdo. Então, fiquem à vontade. Bom, vamos dar uma pincelada sobre os tipos de gráfico, pessoal, porque a gente já tratou desses tipos de gráfico no webinar passado, então eu vou falar dos mais importantes, tá? Só para vocês entenderem. Não dos mais importantes, mas dos mais populares, tá? Então, nós temos 4 tipos aqui na EQ. Nós temos os gráficos de linha, nós temos o gráfico de velas japonesas, super conhecido, um dos mais populares. Nós temos o Heikin Ashi, que é basicamente um tipo de vela, mas um pouquinho diferente, tá? Que eu vou explicar para vocês a diferença. E temos o gráfico de barras, que é basicamente quase uma vela, mas tem um detalhezinho ali de diferença. Bom, o gráfico de linha, pessoal, ele é um gráfico, quando você se cadastra na EQ Option a primeira vez, ele é o gráfico padrão que abre, tá? Então, ele... Dependendo do tipo de análise que você for fazer, ele não está me dando muita informação, tá? Então, o que essa linha me mostra é tempo preço de fechamento. Eu não consigo ver o preço de abertura, só vejo o preço de fechamento. É uma linha contínua, tá? Então, tem esse tipo de indicador, mas aqui, ó, eu claramente, quando coloco nesse gráfico aqui, eu consigo ver uma clara tendência de alta. Tá? Então, ele é interessante nesse ponto, mas para uma análise que a gente vai fazer com, enfim, esses indicadores, talvez ele não seja o mais interessante, tá? Mas eu tenho, sim, vocês vão ver, sim, esse gráfico, depois eu vou mudar para vocês ao mesmo tempo, enfim, quando a gente estiver lá no gráfico de velas, vou pôr de novo no de linha, enfim, para vocês verem como que mais ou menos o desenho é o mesmo, tá? Mas da forma que a gente vai analisar, talvez não seja o gráfico mais interessante. Gráfico de barras, tá? Que ele é quase uma vela, mas ele tem um detalhezinho aqui, tá? Que é, ó, nessa perninha aqui, a abertura, aqui precinho de fechamento, tá? Abriu aqui a abertura, tá? Fechamento, de novo, a gente viu isso, tá? Esse gráfico é mais utilizado para pessoas que não conseguem diferenciar as cores, pessoal. Gente que tem a questão de daltonismo, tá? Gente daltônica. Então, por isso que ele tem aqui, ó, bracinho de abertura, bracinho de fechamento. Então, por isso que as pessoas que não conseguem ver, né, diferenciar verde e vermelho,
também consigam fazer análise de gráfico. Então, ele é utilizado mais dessa forma. O Heikin Ashi, pessoal. O Heikin Ashi, ele tenta te mostrar uma tendência, tá? Muitas vezes você vai estar lá no gráfico de velas japonesas, por exemplo, e vai estar te mostrando uma vela vermelha, e aí você muda para o Heikin Ashi e vai estar aqui uma vela azul. Então, você, poxa, mas esse preço não caiu? Só que o Heikin Ashi, ele tenta te mostrar um preço suavizado para te mostrar a tendência do mercado, tá? Então, tem essa questão. Ele é muito interessante, pessoal. Depois também eu vou mostrar para vocês uma alteração que eu vou fazer, uma alteração rápida para vocês verem como que muda, como que altera essa coloração, tá? Uma estratégia muito interessante que eu tenho vários clientes que gostam de fazer com o Heikin Ashi, ok? Se a gente tem aqui uma vela azul, olha só esse corpo dessa vela, tá? A gente tem uma vela azul, não tem sombra aqui embaixo, tá? Não tem pavio. O que é pavio? O risquinho aqui, ó. Não tem pavio, tá? E é uma vela de alta. Aqui existe uma forte tendência de alta, de compra, tá? Então, é uma forma de fazer uma análise com o gráfico Heikin Ashi. O mesmo vale para uma tendência de baixa. Se eu pego aqui uma velinha vermelha, tá? Corpinho, tá? Não tem pavio para cima nessa vela vermelha, só pavio para baixo. Forte tendência de alta, ok? De baixa, perdão, desculpa. Então, tem aqui a velinha com esse wig aqui, essa sombra, forte tendência de baixa, perfeito? E o nosso queridinho, tá? Preferido de todo mundo analisa a vela, analisa aqui as velas japonesas, enfim, que é o mais popular, tá? Então, a gente vai ver aqui preço de abertura, preço de fechamento, preço de abertura, fechamento. Então, não tem muito segredo aqui, ó, um doji aqui, ó, preço abriu e fechou no mesmo ponto. Isso aqui é chamado de doji, por exemplo. Então, é o nosso queridinho aqui, por exemplo, só de bater o olho, o que eu percebi? Ó, a tendência de alta, só de bater o olho, tá? Então, por isso que é interessante, né, você tá entendendo, interpretando como que funcionam esses gráficos, tá? E um dos mais populares, tá? Aqui, pessoal, para quem nunca tinha ouvido falar de pavio ou de sombra, acredito que a grande maioria já ouviu falar, tá? Mas eu vou só entrar um pouquinho mais em detalhe. Tô vendo aqui, Sérgio, tá me perguntando se vai ser disponibilizado os slides. Os slides em si não, mas essa apresentação ela vai ficar gravada, tá? Quem se inscreveu com o e-mail da IKEOption vai receber daqui 7 a 9 dias, vai receber essa gravação, enfim, pode estar revendo o webinar quantas vezes quiser, tá, pessoal? Então, os slides não são enviados, mas a apresentação toda ela fica gravada. Tá, vamos lá, pessoal. O que é um pavio? O que é um corpo? Né, e essa sombra? O que é uma sombra de vela? Tá? Bom, quando eu tenho essa parte aqui preenchida de verdinho, gente, significa que o meu preço abriu aqui e fechou aqui. Perfeito? Abriu e fechou onde está preenchido. Porém, eventualmente, por exemplo, se fosse uma vela de 1 minuto, pessoal, por exemplo, dentro desse 1 minuto, ela se movimentou, ela andou aqui, ela andou até esse ponto aqui, porém, eventualmente, ela não rompeu, tá? Ela não fechou aqui, mas ela se movimentou. Então, essa linha aqui é a sombrinha ou o pavio me mostra que teve essa determinada volatilidade, mas o preço eventualmente abriu e fechou aqui, tá? Mesma coisa com a vela de compra. Toda a parte vermelha é o corpinho da vela, tá? Abriu, fechou aqui, mas eventualmente ela se movimentou até aqui, tá? Tem gente que gosta de
gosta de utilizar essas velas aqui, por exemplo, utilizar o pavio também para colocar linha de suporte e resistência, tá? Isso é uma coisa pessoal, tá? Eu, particularmente, não uso o pavio para pôr a suporte e resistência, tá? Eu vou buscar o corpo da vela. Não me interessa o preço que ela atingiu, tá? Não me interessa isso aqui. Para mim, me interessa o corpinho aqui da minha vela. Então, tem gente que prefere usar aí o pavio para pôr suporte e resistência, tem gente que não. Fica a critério de vocês, pessoal. Tá? Temos aqui os períodos de tempo de vela, tá? Se a gente está falando de uma vela de 1 minuto, gente, isso aqui, tudo isso aconteceu no período de 1 minuto. Abriu, fechou, mas dentro desse 1 minuto ela movimentou aqui, tá? E vocês podem colocar o tempo que vocês quiserem, tá? Eu, geralmente, gosto de fazer a análise de 2 formas, tá? Se eu vou operar 1 hora, eu vou passar 1 hora do meu dia operando, eu vou colocar, assim, velas de, primeiro, 1 hora, vou analisar como que foram as 4 horas anteriores, como que foi aquela volatilidade, enfim. Gosto muito de fazer análise de vela diária, para eu ver um escopo maior daquele determinado ativo, e, eventualmente, posso colocar lá em 1 minuto, sim, para ver como que está a curto prazo, tá? Especialmente quando tem notícia, eu opero muito em 1 minuto, tá, pessoal? Então, vocês têm essa possibilidade de mudar o tempo da vela aqui para quanto tempo vocês acharem melhor, tá? Então, deixa eu ver. Melhor horário. Tô vendo aqui já, tô de olho nas perguntinhas. Pessoal, já vou tratar aí dessas perguntinhas aqui relacionadas à análise técnica, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui do nosso MACD, tá? Também não é complicado, tá? Esse MACD. Só vamos entender o que são essas barrinhas aqui subindo, essas barrinhas descendo, enfim, cruzamento, o que vai acontecer, tá? Ele é um dos indicadores mais completos, tá? A maioria dos traders gosta de utilizar ele justamente por essa facilidade também que ele te traz de leitura, tá? Não é complicado. Então, bom, o que a gente vai avaliar aqui, ó, gente? Quando essa linha azul aqui, ó, a linha do MACD, cruza a linha vermelha de baixo para cima, gente, tendência forte, tendência de compra, tá? E o que vai me confirmar aqui? Tá vendo esse oscilador aqui? Quando essas barrinhas verdes estão para cima, tá? Significa que aqui é um momentum, ok? Quando a barrinha aqui começa a ficar vermelha, mas ela ainda tá para cima, esse momentum tá morrendo, tá? Então, podem utilizar isso aqui, ó. Um momentum, alto momentum, tá? Tá morrendo o momento. Então, tive o cruzamento. Linha azul cruzou a linha vermelha de baixo para cima. Momentum de compra, tá, pessoal? O que a gente percebe aqui, tá? Vocês até percebem que aqui tem um cruzamento, mas olha esse oscilador aqui, gente. O oscilador não tá me dando nenhuma informação aqui. Às vezes pode ocorrer, pessoal, um falso cruzamento, tá? Então, sempre verifica o rompimento aqui da linha e o oscilador, tá? Porque aqui vocês podem ver que rompeu, mas meu oscilador não fez quase nada aqui. Então, eu preferia não operar nesse momento, por exemplo. E, novamente, aqui temos um outro sinal, pode ver o oscilador aqui, gente. O que acontece? Quando essa linha azul, ela cruza de cima para baixo, momento de venda, tá? Então, nenhum segredo aqui também. E o que eu vou ver aqui, que esse momento, ele tá morrendo. Eu tenho aqui um momento de venda, tá? Tenho essas barrinhas vermelhas para baixo, alto momento, começou a ficar verde a barrinha aqui, mas ainda tá para baixo, tá? Essas partezinhas aqui, tá morrendo. Então, momento morrendo. A mesma coisa aqui. Momentum, tá morrendo o momento.
Tá certo, gente? Eu gosto de explicar de uma forma bem fácil, enfim, apontando aqui, para vocês entenderem, né? Enfim, conseguirem assimilar o conteúdo. Sem movimento aqui no oscilador, pode ser um falso rompimento, tá? Então, podem fazer esse tipo de análise aí, de acordo com a percepção de vocês também, nesse sentido, tá? Mas eu sempre sugiro ver rompimento com momento, tá? Rompimento com momento. Então, interessante, porque senão, ó, aqui pode ter sido um falso rompimento, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Outro indicador super fácil e super útil, tá? Também é importante mencionar que a gente tem indicadores leading e indicadores lagging, mas isso vai ser assunto para um outro webinar, ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho aqui do RSI, tá? O RSI, ele mede a força de determinado ativo, se ele está sobrecomprado ou sobrevendido, tá? Para vocês estarem acompanhando, tá? E a gente pode configurar ele de duas formas, ou três, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, que usam o RSI com configuração 30-70, 20-80, 10-90. Usam os três RSI, tá? De tanta confiança que eles têm no indicador, de tanto que eles gostam do indicador, colocam já logo três no gráfico para estar verificando. Então, aqui não tem segredo, tá? Ó, linha roxa bateu ou cruzou na linha vermelha, pessoal, uma possibilidade de uma tendência de, esse preço eventualmente vai subir, tá bom? Ele está sobrevendido. Então, o que o trader vai fazer? O trader vai vir aqui. Qual que é a ideia do trader quando ele vê isso? Vou comprar esse ativo barato e vou vender quando ele estiver caro. Vou fazer dinheiro dessa forma, tá? Então, basicamente, é isso que nos mostra. Aqui ele está me mostrando sobre vendido, tá? Então, o preço está lá embaixo, um bom momento para eu comprar, e quando estiver aqui em cima eu vendo, tá? Então, é uma análise simples também, não tem muito segredo, tá? Eu, particularmente, gente, prefiro usar a configuração de 80-20, tá? Porque 80-20 ele me dá menos, me dá a sensação de eu conseguir ver um pouco mais de dado, tá? Claro que vocês, se quiserem usar padrão, vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem, né? Vocês podem personalizar. Mas eu, particularmente, gosto de usar ele no 80-20. Às vezes, dependendo do ativo, até uso 10-90, tá? Para eu ver bem certinho, enfim, se é eventualmente ruído de mercado ou se realmente aquela tendência está mais forte, está se confirmando, tá, pessoal? Mas isso fica de acordo com a preferência de vocês, tá? Eu vou depois colocar para vocês verem como que faz essa alteração de 80-20 ou 10-90, enfim, para vocês estarem acompanhando também. Então, aqui os pontos que ele me indica sobre venda e sobre compra, tá? Ou seja, compro barato, quero vender caro. Compro barato, quero vender caro. Então, vocês podem fazer esse tipo de análise, tá? Vamos aqui falar um pouquinho das bandas de Bollinger, pessoal, que vai nos mostrar a volatilidade, tá? Ó, então, o período aqui do RSI, nesse gráfico, ele está de 80-20, tá? Nesse print aqui, nesse screenshot, ele está 80-20. Mas já vamos ver lá no gráfico como que você faz, tá? A configuração padrão dele é 30-70. Mas a gente já vou mostrar para vocês como muda. Bandas de Bollinger, pessoal. Também já está há décadas no mercado, tá? Foi criado por um analista financeiro, certo? Então, tem uma credibilidade, tá? E já está há anos aí, já está há anos no mercado, enfim, para, enfim, vocês verem que não é um indicador que apareceu ontem e, enfim, vai né, tá te mostrando aí uma forma milagrosa também. Então, tem que ter isso em consideração.
Ele tem uma linha média, tá? Uma linha de uma moving average média, então tem lá uma linha de tendência, e tem as bandas de cima, a banda de baixo, que é desvio, tá? Desvio, de novo, gente, fórmula matemática. Indicador é fórmula matemática, tá? Então, em teoria, é fórmula matemática, tá? Vamos ver aqui como que funciona. Bom, aqui não tem também muito segredo. Eu gosto muito desse indicador, porque ele é praticamente 2 em 1, tá, pessoal? Então, uso sempre, Sara, configuração padrão nas bandas de Bollinger, não mexo nada, uso lá. Como a plataforma me coloca, eu uso ele na plataforma, analiso da forma que ele está. Tá? Então, nós temos aqui uma linha móvel, uma média móvel, tá? E as bandas, banda e banda. Eventualmente, eu gosto de usar isso aqui. Quando as velas, por exemplo, dentro desse padrão aqui, ó, eu uso aqui suporte, resistência, tá? Rompeu, essa aqui passa a ser meu suporte, essa aqui passa a ser minha resistência. Então, você pode considerar dessa forma. Se você não gosta assim, vai lá, traça duas linhas verticais lá, traça suporte e resistência. Mas eu gosto muito de usar dessa forma aqui, suporte e resistência, dependendo de onde estão aí as minhas velas, tá? O que a gente vai ver? Quando você vê esse tamanho essa distância aqui de banda, alta volatilidade no mercado, tá? Então, temos alta volatilidade no mercado. Então, sempre um período de alta volatilidade, ele é seguido de um período de baixa volatilidade. E assim é desde sempre. Então, uma expansão aqui muito grande das bandas vai ser seguido de um momento de baixa volatilidade, basicamente, tá? Marco, como que eu utilizo dessa forma, quando eu estou usando aqui as bandas de Bollinger como suporte e resistência, tá? Se as minhas velas estiverem aqui dentro desse espaço, essa linha aqui eu uso de suporte, aqui resistência. Se por acaso as velas estão aqui nesse patamar, eu uso essa aqui como suporte, essa como resistência, tá? Então, tem que ver dentro de que espaço que as velas estão, para ver o que é suporte e o que é resistência. Mas isso é também uma questão que vai ajustando, né? Se você não gostar dessa forma, é só traçar lá com as linhas verticais mesmo, que você consegue aí estar definindo suporte e resistência. Eu já gosto de, ali está tudo prontinho, já tenho meu suporte e resistência traçado, não preciso ficar perdendo muito tempo traçando, tá? Bom, então aqui, quanto maior a expansão, mais agressiva a volatilidade, e aqui, estreitamento, menor a volatilidade, tá? Ai, gente, vamos ter que vou ter que fazer rapidinho com vocês, que era para durar 1 horinha esse webinar, e acho que vai passar um pouco. Vamos lá. Temos aqui alguns exemplos, tá? Utilizando os indicadores em conjunto, tá? Então, a gente vai ver aqui, aumento da volatilidade, tá? Tive aqui um rompimento desse suporte, e aqui o RSI está me mostrando sobre venda. O que eu fiz aqui? Comprei barato, tá? Comprei barato, vou vender caro. Essa é a ideia, tá, gente? Compro barato, vendo caro. Tá? Vejo a volatilidade, veio aqui estreitamento, tá? Ou seja, estreitou as bandas, provável período de alta volatilidade. Então, aqui tenho de novo o meu RSI também fazendo essa confirmação, tá? Comprei baratão, vou vender caro. Tá? Então, é uma forma que vocês podem estar fazendo a análise, tá? Vamos ver agora esses 3 indicadores que a gente aprendeu hoje em conjunto. Vamos ver como que eles trabalham em conjunto, tá, pessoal? Então, estreitamento, pouquíssima volatilidade. Olha aqui como é que estava o widget de volume, tá? Não estava acontecendo nada no mercado, tá? Baixa volatilidade,
pum, expansão. Olha só o tanto de expansão que teve aqui. E olha só, gente, volume de compra e volume de venda. E aqui, ao mesmo tempo, tem o meu RSI aqui mostrando um valor altíssimo. O que eu vou fazer? Vou vender, tá? Vou vender. Então, vou utilizar todas as informações que eu tenho aqui no gráfico para, eventualmente, fazer uma compra ou uma venda, tá? Ó, o meu MACD também cruzando aqui, gente. Então, eu tenho aqui a minha linha de... o meu MACD, que é a linha azul, cruzando de baixo para cima a linha vermelha. Olha o momentum, ok? Tá? Ó, o momentum veio até aqui. Depois começou a morrer, começou também a baixar a volatilidade, tá? Aqui uma possível reversão, pode ser. Eu busco, gente, eu sempre busco ter o máximo de certeza. Então, aqui eu até esperaria, tá tocando na linha vermelha. Tá? Eu esperaria tocar na linha vermelha. E aqui eu vou fazer também a mesma. Ó, gente, se cair, vai ficar tudo gravado, tá? Eu tô vendo aqui o Márcio falando que eventualmente vai cair. Se cair, fica gravado, depois vocês assistem o restinho aqui da aula, tá? Tem ainda duas questões muito importantes que tá falando para vocês, tá? Duas estratégias simples e que funcionam, tá? Simples e que, eventualmente, elas estão funcionando. Então, vamos lá. Fundos duplos, topos duplos. Não tem segredo, tá? O que a gente vai procurar? Um padrão M, tá? Então, bom, veio aqui num período de baixa volatilidade, aumentou a volatilidade, tá? Fez o padrão, subiu, tá? O que eu vou ver nesse padrão? Qual que vai ser minha confirmação de venda, tá? Essa linha aqui rompendo esse suporte. Porque até então ele estava suporte e resistência. A minha confirmação, tá? Essa vela fechou rompida, aqui vai ser minha confirmação de entrar como uma venda. Ó, fez o padrão M e aqui fechou rompida esse suporte. Vou entrar com uma ordem de venda. Tá? Então, você, enfim, pode estar entrando aqui com essa ordem de venda. Perfeito? Formato M, gente. Lembra do formato de M e rompimento aqui desse suporte, ok? E a mesma situação, agora a gente, claro, tem no formato de W, que é uma situação de compra. Tá? Então, quando que aqui a gente vai fazer a ordem de compra, pessoal? Bom, veio, baixou, subiu, baixou, aqui a suporte, resistência, rompeu minha resistência. Vou entrar vendido, vou entrar comprado aqui. Então, fez o formato de W, rompeu a minha resistência, pum, compro. Tá certo? Então, vocês podem fazer esse tipo de análise, pessoal. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui na plataforma, tá? Só me dá um momentinho. Vamos ver aqui. Neste momento, tá? Por exemplo, o que eu vou ver aqui? Neste momento, não tá me dando tanta informação assim, ó, tá estreitando aqui. Gente, meu RSI tá me falando quase nada, então tá literalmente no meio, tá? Não tá me dando nem um sinal de compra, nem um sinal de venda. Então, eu já ficaria um pouco com o pezinho atrás para esperar, né, ver o que o RSI falaria e também esperaria aqui determinado cruzamento para eu entrar vendida. Tá? Nessa situação, dependendo desse cruzamento aqui e desse RSI, eu entraria vendida, tá? Então, e claro, estou vendo aqui, ó. Aqui, por enquanto, tá suporte e resistência. Essa aqui está tentando romper esse suporte. Tá? Se eventualmente romper, pode ser que entre numa tendência de baixa. Tá? Tudo análise, tá, pessoal? Vocês verem o tipo de análise que vocês preferem fazer, enfim. Olha aqui, também meu momento não tá dos melhores, tá? Aqui não tá me mostrando momento nenhum.
Então, verifica tudo aqui. O que está me mostrando esse RSI? O que está me mostrando esse MACD aqui? O que as bandas de Bollinger aqui estão me mostrando? Então, faz essa análise, tá, pessoal? Um dia com mais calma a gente faz uma análise mais detalhada, tá? Deixa eu voltar lá para a apresentação, só para eu pegar aqui as perguntinhas de vocês, as mais relevantes, e tá compartilhando, tá? Vou voltar aqui para a minha apresentação, só um minutinho. Vamos só fazer aqui um wrap the things up. Vamos apanhar todas as informações aqui para a gente tá indo para as perguntas e respostas, ok? 5 razões para vocês utilizarem análise técnica. Você pode analisar tendências. Então, vai abrir o gráfico, bater o olho, está vendo se o mercado está uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Tá? Então, fácil. Bater o olho, ver. Você pode ver pontos de entrada e saída, tá? Então, basicamente, coloca lá seus indicadores, enfim, vê o que os indicadores, se os indicadores estão conversando entre si, tá? Isso é muito importante. Se 2 indicadores estão falando a mesma coisa, se 2 ou 3 indicadores estão falando aí a mesma coisa, para vocês confirmarem pontos de entrada e saída de mercado, tá? Você pode ver determinados sinais de forma antecipada, tá? Então também faz essa análise técnica, enfim, para você ver se há um momento interessante de entrar em determinada operação, tá? Super rápido, tá? Como eu falei, pessoal, você não tem que ficar lá analisando a economia dos Estados Unidos todo o ano passado, ver quanto que foi a taxa de juros lá em 2020 para conseguir fazer uma decisão. Não, você bateu o olho, você modifica lá o período de vela, coloca em um dia, consegue analisar todo o ano passado inteiro só visualizando vela, gente. Então, tem essa rapidez, tá? E você tem ali informações que você, como eu falei, pode fazer uma análise de 20 anos atrás, se vocês quiserem, em determinado ativo, tá? Então, tem muita informação, tem muito dado, tá? Que vocês podem fazer um apanhado, seja a longo prazo, seja médio ou curto prazo. Você tem muito dado, tá certo? Bom, vamos fazer essa parte agora de perguntas e respostas, tá? Deixa eu pegar as perguntinhas aqui mais relevantes que vocês me mandaram para eu estar respondendo, ok? Vamos lá. Eu tive uma pergunta do Roberto, tá? Roberto, qual é o melhor time para operar binárias? O horário ideal é aquele em que você vai identificar, tá, um padrão interessante para você. Então, vai trabalhar de acordo ali com a sua estratégia. Tá? Não tem um melhor horário, tem o que funciona para você. Vai depender também até de que ativo que você está operando. A gente está falando de você vai operar de manhã, Euro-USD é onde vai ter mais volatilidade, tá? Tá falando de 8 da noite para cima, JPY vai ter mais volatilidade. Então, depende muito do ativo que você for operar também, tá? O Sérgio Figueira também me pergunta aqui, como vencer o sentimento de que o gráfico está se movimentando contra a probabilidade da vela? Em muitos casos, os indicadores apontam um determinado sentimento. Entro na operação e, no final, o resultado é exatamente o oposto. Tá? Gente, como eu mencionei aqui no webinar, é importante a gente ter a noção de que a análise técnica, ela ajuda a gente a entender o mercado, mas, como eu falei, os indicadores têm uma média de assertividade de 60%, não é infalível. Tá? Então, não existe nenhuma estratégia que tenha uma garantia de 100% de assertividade, tá? Se você fazer isso, você vai ganhar. Não tem, gente. O mercado, ele é imprevisível. Ninguém tem bola de cristal para saber, sabe? Então, tem que fazer as análises e operar de uma forma saudável, tá? Então, tem que entender que a gente está trabalhando com o mercado de risco, tá? E as operações, a forma como vocês fazem análise,
em conjunto com o gerenciamento de risco, sempre. Gerenciamento de risco em conjunto com a análise técnica, análise fundamental, enfim. Dessa forma que você consegue ter um balanço, encontrar um equilíbrio para conseguir fazer uma análise de forma mais, digamos, uma forma que você se sinta mais seguro, ok? Então, sempre com calma, gente. Eu sempre falo, o segredo é devagar e sempre, tá? Não tem outro segredo. Devagar e sempre, análise, estudo, paciência, ter essa longevidade. Então, é um mercado que requer muito de você, tá? Tenho aqui pergunta do Oswaldo Neto, que opera pelo celular. Talvez seria melhor usar um computador ou dá para fazer operações pelo celular mesmo, tá? Depende muito da operação que você vai trabalhar, tá? Geralmente no computador você tem uma tela maior e te ajuda a visualizar melhor períodos passados, por exemplo, trocar de gráfico rápido, enfim. Então, talvez para muitas questões, o computador ele seja melhor para muitas análises, tá? Mas se você for operar algo, por exemplo, mais curto, uma operação mais curta, enfim, talvez o celular ele seja interessante, tá? De qualquer forma, o celular, é importante que a gente entenda que ele tem algumas limitações comparado ao computador em si, tá? Mas nada te impede de operar pelo celular também. Então, ok. Eu tenho aqui também o Edi Marcelo, que falou, então não adianta tentar combinar indicadores? Sim, gente, trabalhar indicadores é importante, essa combinação, tá? Porque a gente vai ver se um indicador está conversando com o outro. Então, você não vai entrar numa operação se eu estou com um indicador falando X e o outro indicador está me falando Y. Então, vale a pena combinar indicadores, sim, para você tentar entender se eles estão conversando a mesma língua, tá, gente? Então, claro, sempre cuidado, né, para não poluir demais o gráfico, porque senão você fica com 15 linhas coloridas lá na sua tela, te confunde, enfim. Então, é sempre bom dosar, né, esses indicadores. Combinar 2, 3 indicadores, super saudável, tá? Bom, gente, eu vou... Essas foram as nossas perguntas, tá? Que eu consegui, tá? A gente já se estendeu demais. Esse webinar era para durar 1 horinha, já passamos uns 10 minutinhos. Muito bom, adorei a gente conversando, a nossa conversa aqui pelo chat também.